Sejam bem-vindos ao curso de Florais de Bach. A partir de agora estaremos decorrendo ao longo desse curso toda a parte teórica e a parte teoricamente prática de como aplicar o floral de Bach também estaremos trabalhando, entre muitos estudos de caso, como conhecer cada floral desse e todo o seu conteúdo histórico também. Sejam bem-vindos. Começando o curso com uma frase do próprio Bach, bem interessante. As flores são o amor que a natureza nos doa através de suas essências. Elas podem tocar o homem pelo amor e fazê-lo florescer em seu coração. Eduardo Bach. Bach nasceu em 24 de setembro de 1886 em Montserrat, na Inglaterra. Sempre muito frágil em sua saúde, mas muito dedicado em seus estudos e preocupado com o bem-estar das pessoas. Em 1914 se formou médico. Então você vê que acho que o maior desenvolvimento da ciência é na necessidade. Então, Bach, com toda essa situação frágil, acho que despertou nele essa ânsia por o conhecimento de saúde. Então, isso foi uma coisa que acompanhou ele a vida toda, nunca se contentou com pouco conhecimento, ele sempre quis mais e quebrar paradigmas, sair do engessado e buscar algo novo. Isso foi sempre uma coisa presente na vida de Bach. Em 1914, ele se formou médico. Em 1929, deixou seu consultório, queimou seus trabalhos e começou a estudar as medicinas orientais, filosofias e pensamentos religiosos. Uma das provas a gente vai ver mais à frente, essas influências, né, das medicinas naturais e orientais, na busca da energia, né, do Qi, a forma energética que o nosso corpo emana. Isso foi uma das coisas que mais vai aparecer presente aqui no curso. Vai ver que a influência foi muito grande. E isso que aconteceu em 1929, né, com o Bach, é uma coisa que hoje a gente vê muito. Muitos que não se conformam com as metodologias aplicadas hoje, as metodologias que se tornaram engessadas, que só tem aquele padrão, que vai tomar esse medicamento para isso e acabou, não se busca a razão daquela doença ou aquele mal-estar. Então, hoje também é muito comum muita gente migrar para técnicas chamadas hoje de alternativa, que para mim nunca foram alternativas, são técnicas cruciais, técnicas que algumas delas possuem mais de 5.000 anos de conhecimento, então não pode ser complementar, e sim técnicas cruciais e bem elaboradas. Para ele, o estudo verdadeiro da doença se baseia na análise de cada paciente, observando o modo no qual cada um foi afetado pela sua doença e vendo como essas diferentes reações e o curso, severidade e duração da doença. Você vê que aqui é uma forma de a gente começar a já ver a influência da medicina chinesa em Bach, né? O Bach começou a observar o nosso corpo, ele fala, pessoal. Ele mostra. Vocês vão ver que ao longo do curso a nossa forma de diagnóstico é a observação. A gente vai observar cada palavra, cada gesto, cada olhar, cada momento emocional do paciente que vai chegar para a gente e buscar a raiz da doença. Então, a raiz daquele mal-estar. E a partir do momento que a gente consegue interpretar a raiz, a gente consegue tratar. A gente não vai só eliminar um sintoma, a gente vai eliminar toda o mal-estar, a patologia que está incomodando ele. A partir do momento que a gente identifica essa raiz. Através das suas observações, ele aprendeu que o mesmo tratamento nem sempre cura a mesma doença em todos os pacientes. Embora 500 pessoas afetadas por uma doença similar podem reagir no mesmo modo. Já havia centenas que reagiriam de maneira diferente, e o mesmo remédio que podia aparentemente curar alguns não tinha efeito sobre os outros, exatamente isso. Então, qual é o nosso propósito? A gente observar a raiz. Se eu quero observar a raiz, eu vou observar tudo. Ah, mas o sintoma é o mesmo? Não, tudo bem, pode ser. Mas o tratamento para A não serviu para B.
Porque as síndromes, elas não vêm iguais para as pessoas. Nós não somos iguais. Temos vários aspectos diferentes, várias rotinas diferentes. Então, aquela dor de cabeça do paciente A pode ter sido influenciado por um mal-estar na família. Aquele paciente B lá, uma perca familiar, então um desemprego. Então, cada um vai ter uma reação diferente a situações diferentes no seu cotidiano. Então, Bach já observava isso. Isto causou nele o questionamento se dá particularidades ou particulares remédios para doenças definidas. E ele renovou seus estudos de pacientes nas enfermarias, procurando esclarecimento suplementar. Então, a ânsia por conhecimento de Bach foi uma coisa sempre presente. Ele nunca se contentou com pouco conhecimento. E deixar a coisa contável, ele tinha sempre que buscar mais. Então, ele compreendeu que pacientes com uma personalidade similar ou temperamento podem com frequência responder ao mesmo remédio, embora outros de diferentes tipos necessitem de outros tratamentos para suas curas, embora sofrendo da mesma doença. Você vê que é exatamente o que eu expliquei um pouquinho antes. Situações diferentes, temperamentos, personalidades diferentes vão responder de formas diferentes, então vão ter tratamentos diferentes, mesmo que a doença final é a mesma. Com isso, ele ganhou o conhecimento que a personalidade do indivíduo era o mais importante que a pessoa no tratamento da sua doença. Então, tratar o psique do indivíduo é muito mais importante do que focar na doença. Esse foi o primeiro grande achado de Bach. Então, uma coisa que eu sempre escuto aqui com vários pacientes idosos e multiplico também ao longo dos anos, mente sã, corpo sã. Então foi a primeira coisa que Bach acho que observou nos seus estudos. A personalidade do paciente e o início do sofrimento humano foi para Bach a indicação-chefe para o tratamento desejado. Você vê que ele está exatamente trabalhando aquela partezinha lá que a gente comentou antes. Olha, o sofrimento humano, a personalidade. Então, esse paciente ele é muito irritável, ele é muito apático. Então, qual foi a causa do sofrimento dele? Foi uma perca familiar? Foi um acidente? Foi um choque? Então, Bach começou a indicar isso e viu que isso para ele era indicação-chefe para o tratamento desejado. E a perspectiva de vida do paciente, suas emoções, seus sentimentos, eram os pontos importantes no tratamento das doenças físicas. Então, essa combinação de emoções, sentimentos, personalidade, isso todos eles associados, Bach identificou que ali seria a chave do tratamento das doenças físicas. Já em julho de 1917, Bach foi acometido por um mal incurável, uma doença incurável. Em 1919, passou a trabalhar como patologista e bacteriologista do Hospital Homeopático em Londres. Em 1929, aos 43 anos de idade, Bach era respeitado por alopatas e homeopatas de toda a Europa. Lembrando que uma das bases para o desenvolvimento dos florais de Bach foi a homeopatia, que o Bach tinha um conhecimento muito grande e profundo nessa área. Foi assim a matriz para ele, né, a matriz de conhecimento para ele desenvolver essa terapia. Quando obedecendo a um chamado interior, ele abandonou todas as suas atividades na cidade e partiu para o campo em busca de novos remédios. Então, o Ti dele, a energia dele, chamou que ele fosse para o interior, buscar novas técnicas, novos métodos. E Bach abriu mão de tudo, ele já era um renomado médico, né, no período, mas abriu mão e partiu para o interior. E foi para lá buscar a sua pesquisa, o seu conhecimento e seu desenvolvimento interior. Entre os anos de 1930 e 1934, ele descobriu os 38 remédios florais e escreveu os fundamentos de sua nova medicina. Naquele momento, ele estava desenvolvendo uma nova técnica de desenvolver medicamento, de diagnosticar e de tratar. Então, era a sua nova medicina. A medicina que hoje conhecemos como florais de Bach. Eduardo Bach instalou-se numa pequena cidade, né, uma vilazinha não muito longe das grandes metrópoles, mas para trabalhar sua teoria e procurar novos remédios. Então ele buscou estar mais próximo à natureza e mais próximo daquilo que ele queria como matriz, que seria as flores.
Ele não tinha ideia de quais plantas tinham as propriedades medicinais, né, que ele procurava, além do fato que ele sabia que todos poderiam ser beneficiados de outro modo. Para ele, foi conveniente que a substância nociva e plantas podem não ter real função na saúde do ser humano. Então, com todo esse enunciado de Bach aqui, qual era uma das maiores situações que ele tinha em mente? Olha, a ciência tem que ser simples. Ela tem que ser fácil, assimilável, fácil. Tem que gerar benefício, jamais malefício. As substâncias elas não podem ser nocivas. E ela tem que ter uma real função na saúde do ser humano. Então ela tem que dar resultado. Então esses foram os pilares dos florais de Bach. Os remédios certos não podem causar reações severas, nem devem ser danosos ou desagradáveis de tomar. Seus efeitos devem ser justos e certos, resultando na saúde de ambos, mente e pessoa, ou mente e corpo. Então você vê aqui que é bem interessante. Então, Bach se baseou nos princípios básicos, né, que seu remédio ele não pode ter uma reação severa. Eu não posso tomar algo para me tratar e prejudicar de uma outra forma. Então, isso daí descartado na teoria de Bach. Nem deve ser danosos ou desagradáveis de tomar. Então, como não pode ter reações severas, também não pode gerar danos. E eles não podem ser desagradáveis, porque o que é desagradável, a gente não quer. A gente corre, a gente foge do que é desagradável. Eu sou acupunturista, pessoal, e muitas vezes as pessoas não vêm ao consultório de acupuntura com medo da agulha, sem nem mesmo conhecer, porque tem na mente a reação que ele teve quando ele tomou uma injeção, que dói, incomoda. Mas as agulhas de acupuntura não dói, são finas, são confortáveis colocar. Mas está na memória ali que aquilo foi um momento desagradável quando ele foi agulhado. Então as pessoas fogem daquilo que é desagradável. Então os remédios de Bach não poderiam ser desagradáveis de tomar. Seus efeitos têm que ser justos e certos. Então a gente não vai vender ilusão, a gente vai vender resultado. O resultado na saúde de ambos. Então tem que dar um resultado tanto para a mente como a parte física, o corpo, a pessoa como se. É a harmonização de corpo e mente. Ele sentiu que novos métodos de preparo desses remédios deveriam ser descobertos. Um processo mais simples que aqueles já usados. Então, Bach pensou da seguinte forma: meu método é simples, meu método é para todos. O preparo desses remédios também tem que ser simples, de abrangência para todos. Então, ele buscou esses novos métodos. Bach gastou longos dias examinando uma grande variedade de plantas e notando onde elas cresciam. Observou o solo onde elas escolhiam para crescer, as cores, forma, número de pétalas. Ela também se estendia em seus tubérculos, raízes, sementes, dependendo horas para uma simples planta, através de rios, pântanos, subindo montanhas, caminhando milhas através de trilhas e campos na procura de espécies novas, aprendendo tudo também sobre seus habitats, as características de cada flor, a planta, o tipo de árvore, tudo. Bach ele fez um verdadeiro mapa de cada plantinha que ele escolheu, apesar que ele testou diversas. E não foi simplesmente naquelas, ele teve estudo de diversas plantas, foi buscar diversas situações, até chegar às que ele gostaria, as 38 espécies. Seu trabalho não era para uso paliativo, e sim para a cura, para restaurar a saúde da mente e do corpo, do ser. Então, numa manhã de maio de 1930, ele estava, né, caminhando pelo campo, com o orvalho ainda caindo, né, ali pela planície, quando ele teve um flash em sua mente, né, bem interessante, que cada gota de orvalho deve conter algumas propriedades das plantas, na qual havia caído, e que o calor do Sol, agindo através do fluido, serve para delinear essas propriedades em cada gota, assim magnetizando-as com energia. Então, Bach começou a observar essa parte energética das plantas. Isso para quem estuda medicina chinesa, para quem estuda Qigong, Tai Chi, é uma coisa muito presente o estudo da energia. Para aqueles que não estudarem desses campos, pessoal, a medicina chinesa defende que o nosso corpo ele é movido por Qi, seria uma energia, um sopro vital, né? Traduzindo melhor.
Essa energia é o que mantém todo o nosso corpo em funcionamento. Isso não só está no ser humano, está nas plantas, nos animais, tudo aquilo que tem vida. Então tudo emite Qi. Então nesse período Bach começou a observar exatamente isso nas plantas, né? A energia que elas emitiam. Então Bach notou que poderia obter as propriedades medicinais das plantas, a qual ele estava procurando deste modo, sendo dos remédios resultantes desse método, podendo conter com total perfeição e sem contraindicação a energia das plantas. Olha lá as energias, mais uma vez sendo mencionada. Sendo saudáveis, certamente, não como na preparação médica, como era conhecido até então. Então, Bach observou, olha, com essa metodologia não vai ter nenhum tipo de dano. Eu vou estar colhendo aqui com a minha metodologia a parte energética dessas plantas, não sendo nada nocivo como um ativo de uma erva. Às vezes, pessoal, a erva ela pode tanto lhe ajudar, como ela também pode lhe prejudicar. Isso quem fez fitoterapia viu isso bastante. Um ativo ele pode ser benéfico ou maléfico. Toda planta ela é tóxica, a depender da quantidade. Então, o Bach começou a observar que, diferente da preparação médica daquela época, ele estava tendo então uma nova forma que não teria malefícios e sim benefícios. O processo de extração das energias saudáveis das plantas podia, desta forma, ser simples, como um simples modo de que o mel, o mais perfeito de todos os alimentos, era colhido das flores pelas abelhas. Então ele observou, nossa, como um animal, um alimento tão bem composto, tão enriquecido como o mel, ele parte das flores através de um processo realizado pelas abelhas, então as plantas podem nos dar muito mais do que somente a beleza. Então ele decidiu testar suas teorias escolhendo o orvalho de certas flores antes do sol, né, causar a evaporação. Primeiro ele procurou agitar as gotas de várias flores em pequenos frascos, enchendo alguns com gotas de flores que estavam sobre a luz do sol forte e outra delas que estavam na sombra. E ele foi buscando o resultado de cada uma delas, testando e vendo qual que melhor se destacava. Nenhuma das flores continha as propriedades saudáveis que ele procurava. Então, inicialmente ele procurava nesse orvalho ter ativos, né, das ervas, não teria como ele ter, então ele não encontrou, mas ele acabou se chocando com uma outra situação. Ele encontrou que nas gotas de cada planta guardava uma energia definida de algum modo, algo diferente, algo energético diferente que ele não sabia definir até então. E o importante foi também que a luz solar foi especial para o processo de extração. Para as gotas escolhidas em lugares sombrios, notou-se que não havia tanta potência energética, mas as colhidas sobre a luz solar, nossa, tinham bastante potência energética. Ele tinha agora descoberto um novo método de preparação de remédios medicinais que ele tinha desejado por alguns anos antes, quando ele disse: parece que alguma data futura, uma nova forma de potência pode ser descoberta. E realmente Bach descobriu uma nova forma de extração, um novo medicamento, algo que age no nosso psique, trata de dentro para fora. Né? Pouco depois dos seus primeiros testes experimentais de gotas de certas plantas, Eduard Bach caminhou através do país, né, para estudar a flora da costa. Ele quis explorar muito mais, né? Ele achava que somente aquilo ali não era o suficiente. Finalmente ele chegou, né, num pequeno vilarejo ao lado do mar, a poucas milhas ali, né, dos grandes centros, onde ficou até o fim de julho. E foi ali que ele aperfeiçoou todo o seu método solar de extração de propriedades medicinais e também escreveu o manuscrito do seu livro, Cura-te a ti mesmo, a introdução da nova medicina. Então, a partir dali, ele estava criando realmente um novo método de tratamento, uma nova medicina. Quando completou o manuscrito, ele voltou a Londres, né, e enviou a vários editores, mas nenhum deles quis publicar, né, sob suas responsabilidades, porque ele sentiu ser muito revolucionário. Então, os editores tiveram medo de retaliações de outras ciências, inclusive a medicina alopática, por todo o método de Bach ser muito revolucionário. E realmente ele ainda é hoje, depois de tanto tempo. Após esses estudos,
ficou claro para ele, né, que a doença do corpo era um reflexo da doença da alma. Ele dizia a seguinte frase: a doença é, em essência, o resultado do conflito entre a alma e a mente, e não será erradicado a não ser por esforço mental e espiritual. Essa parte introdutória, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Ao longo de nosso curso, a gente vai ver detalhadamente cada floral desse, a sua ação, as combinações de mais de um floral. A gente vai ter a oportunidade também de pôr em prática uma coisa que eu gostaria de ouvir de todas as práticas de vocês. A gente vai ter momentos de tirar todas as dúvidas, todos os processos, e vocês vão ver que é uma técnica maravilhosa, que depois vocês vão falar por que eu vivi tantos anos sem conhecer essa técnica e sem utilizar ela com os meus pacientes, meus amigos, minha família e aqueles que eu quero bem, e a todos. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.